Pega sua caneca, esquente o seu chá, sente na poltrona e vamos conversar. Chá com Livros está no ar. Seja bem-vindo ao nosso programa Chá com Livros. Nesse programa, você já sabe, é aquele momento de você pegar a sua xícara de chá, de café, de suco, do que você quiser, sentar aí na poltrona, que você está convidado, convidada a bater um papo conosco aqui. Neste programa, a gente sempre traz escritoras, leitoras, pessoas que têm afinidade com livros, para a gente bater aquele papo exatamente sobre livros, leitura, literatura, que é o que a gente gosta aqui. Então, hoje a gente vai ter uma convidada muito especial, que é a Andressa Mel, e ela é, eu acho que é a nossa primeira convidada até agora, que vai falar de livro de não ficção. Então, olha isso aí que bacana, né? Aqui no nosso programa a gente está sempre trazendo pessoas de todas as áreas, e isso é muito bacana. Então, já se prepara aí, porque eu tenho certeza que o bate-papo de hoje vai ser muito legal, especialmente para você aí que trabalha em empresas, que tem ligação com RH, com esses assuntos. A Andressa, ela é exatamente consultora de RH, e ela está lançando um livro nessa área. Então, olha só que bacana, a gente vai bater um papo muito legal aqui, e eu já vou convidá-la aqui para o nosso palco para bater esse papo conosco. Olá, Andressa, tudo bem com você? Bom, tudo bem, sim, Franci, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você para falar um pouquinho, né, sobre uma área muito importante nas empresas, uma área que cuida das pessoas, e tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser bem proveitoso, tanto para as pessoas que trabalham na área, quanto para aquelas que têm interesse ou aquelas que simplesmente gostam de saber um pouco mais como funcionam os bastidores, né, das empresas. Sim, com certeza. E aí antes de eu te colocar aqui junto na tela, eu falei para o pessoal que você é até agora no nosso programa a primeira escritora de não ficção. Então, acho que vai ser um bate-papo muito legal, porque é um tema muito específico, né? Uma área que tem um público realmente específico. Mas antes da gente entrar nessa conversa sobre a sua carreira, sobre o seu livro e tudo mais, eu sempre peço aqui para as nossas convidadas para falarem um pouquinho sobre si, né? Então, eu sei que você trabalha com RH, que você já tem uma experiência grande em empresas, né? Especialmente nessa área do RH, mas eu queria que você se apresentasse aí para os nossos ouvintes, para o pessoal que está vendo aqui a gente. Quem é a Andressa Mel, né? Isso é o seu nome, é assim mesmo, né? Eu tenho D, né? Andressa de Mel. D-E-M-O. Tá, enfim. Então, meu nome é Andressa de Mel. Eu trabalho com recursos humanos desde 2008. Trabalhei em grandes empresas multinacionais, onde eu trabalhava CLT, de carteira assinada. E foi uma trajetória bem, assim, bacana, porque eu tive que aprender tudo do zero, eu não sabia absolutamente nada de RH. Fui aprendendo, fui cada vez mais me interessando pela área, gostando do que eu estava fazendo. Então, em 2020, eu iniciei aqui em São Carlos, São Paulo, a minha consultoria de RH, que era um sonho que eu já tinha há algum tempo, só que eu nunca tinha tido coragem de iniciar. E o fato de ter me mudado de estado, de cidade, me trouxe essa coragem, né, para tomar essa iniciativa de começar meu negócio próprio. Uhum. Passei a frequentar o Café Empreendedor, que é aqui em São Carlos, onde a gente fala um pouquinho sobre o nosso trabalho, onde faz um network, e dali surgiram alguns trabalhos, que a maioria no início era recrutamento e seleção. As empresas geralmente têm uma dificuldade muito grande em recrutar e selecionar colaboradores. Então, eu comecei no recrutamento e seleção e depois fui ampliando a minha atuação. Então, reestruturei
um RH completo, fiz a questão de cultura organizacional, reestruturação de cultura organizacional, e fui aprendendo no meio do caminho. Até que em 2024, houve a questão do meu pai ter ficado doente. Ele foi diagnosticado com câncer na região frontal da cabeça. E eu fui para lá, para Santa Catarina, para ajudar a cuidar dele, assim, nessa fase terminal, porque o câncer ele não tinha cura, então era mais ou menos essa questão, a gente só estava tentando aumentar a vida dele para ele ficar mais tempo com a gente. Só que foi muito, ele fez uma cirurgia, retirou o tumor, e ele ficou 7 dias, depois de 7 dias ele veio a falecer. Isso foi um baque muito grande para minha vida, em todos os sentidos, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional, o que me fez repensar em várias coisas. Então, a questão, por exemplo, do livro, ele já é algo que era minhas anotações. Então, eu já, desde lá de 2000, durante, né, a empresa, eu já anotava, eu sempre fui de anotar muita coisa. E em 2020, quando eu comecei a consultoria de RH, ela tem que ter um foco um pouco diferente de quando você trabalha CLT para uma empresa. Até a questão de posicionamento, você tem que, enfim, mudar. Então, eu tive que ter essa mudança em mim, né, essa postura. E aí, essas anotações que eu tinha, e eu já tinha essa vontade de escrever um livro um dia. Só que com a correria, você vai fazendo várias coisas, você vai pegando vários trabalhos, né? E vai deixando isso para depois. Então, nesse momento que aconteceu esse baque, né, da perda do meu pai e da questão de você começar a ver o significado da vida, o que a gente está fazendo aqui, né? Qual que é o nosso propósito aqui, né? Foi que eu comecei a repensar em várias coisas e decidi aos poucos diminuir a questão da consultoria e focar um pouco mais na escrita do meu livro. Então, assim, desde lá em dezembro de 2024, que eu fiquei 1 mês e meio lá cuidando, né, ajudando a cuidar do meu pai. Quando eu voltei, e aquilo também me ajudou a sair disso, porque quando você tem uma perda muito grande assim, que a gente jamais imagina, pai e mãe são 2 figuras que jamais a gente imagina que vai perder um dia, a gente acha que eles vão durar para sempre, né? E aí, de repente, quando você perde, assim, é algo que você acaba querendo ressignificar várias coisas, né, e você começa a repensar, a refletir sobre muitas coisas. Eu também passei por isso, no caso foi a minha mãe, né, que também teve essa questão de falecer também por conta de um câncer também, e eu sei exatamente como é essa experiência, né, ela mexe, assim, com a gente de uma forma que eu acho que a gente não consegue explicar. E aí eu acho que nesse momento a gente começa a repensar, acho que várias coisas e a querer ressignificar mesmo, né, várias coisas assim. E aí, Andressa, eu queria te perguntar o seguinte, você sempre trabalhou com RH, sempre trabalhou em empresas, e se você realmente faz isso porque você gosta, você realmente se identifica com essa área, você diz assim, nossa, eu nasci para isso, é mais ou menos assim, ou você já teve outras experiências também de trabalho? Fala aí um pouquinho para a gente sobre isso. Já tive outras experiências. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, inclusive eu trabalhava como balconista de padaria. Depois eu fui para o Rio Grande do Sul, na casa dos meus avós, fiquei lá com eles, e aí lá é uma cidade bastante industrializada, então eu trabalhei em fábrica mesmo, em indústria, ali na linha de chão de fábrica mesmo, com uniformezinho, tudo. Pegava fretado para voltar, para ir, tudo assim. E depois que eu voltei de lá, aí eu entrei numa empresa. A empresa, na época, ela se chamava Software, e depois ela foi adquirida pela Tivit, que é uma empresa de tecnologia multinacional. Quando eu comecei, eu trabalhava com telemarketing, com atendimento ao consumidor.
E eu fiquei 3 anos trabalhando como atendimento ao consumidor, e depois eu fui convidada, devido à minha, enfim, ao meu trabalho, à minha dedicação, e também, enfim, ao fato de eu também ter começado uma faculdade de administração, porque daí eu fiz vestibular, entrei numa universidade pública, que inclusive era um campus onde os professores eram da UDESC, que é uma das universidades de maior destaque de administração, lá em Santa Catarina, em Florianópolis, e ali eu me descobri, assim, eu vi que, nossa, assim, como a empresa, assim, tudo que é ligado à empresa, questão de negócios mesmo, porque a administração, ela é muito sistêmica, né, você não aprende só determinado assunto, você aprende todas as áreas da empresa, desde marketing, finanças, tudo. Então, a partir do momento que você tem essa visão sistêmica do negócio, que você aprende as teorias de administração, TGA, enfim, como que funciona tudo, a engrenagem, né, a engrenagem por trás das empresas, aquilo ali me motivou muito a querer trabalhar com RH, a gostar mais do que eu estava fazendo ali, me estimulou bastante a ir atrás, a buscar conhecimento, a, enfim, melhorar como profissional. Aham. E eu descobri que realmente é o que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer, assim, até desenvolver as pessoas, né? Porque a gente acha assim, a pessoa não vai mudar, ela muda assim desde que ela queira. Então, trabalhar com desenvolvimento humano é muito bacana, você vê o crescimento das pessoas, você vê elas se destacando, elas, assim, enfim, tendo mérito, né, por aquilo que elas estão fazendo, conseguindo, enfim, conquistar posições que antes elas achavam que elas nunca iam conseguir conquistar. Então, isso é muito bacana. Então, eu descobri que realmente é algo que eu amo fazer, assim, principalmente os humanos. Da Eu empresa. acho que é maravilhoso, né? Quando você descobre, assim, algo que realmente te realiza, que realmente te preenche. Eu sempre digo que uma das maiores alegrias do ser humano é ter o privilégio de trabalhar com aquilo que você gosta realmente, né? Porque o trabalho, a gente sabe que ele ocupa ali grande parte da nossa vida, do nosso tempo, do nosso dia a dia. Então, se você está ali trabalhando, envolvido com algo que realmente te preenche, que te deixa satisfeito, feliz, realizado, eu acho que isso é muito, extremamente importante. E eu queria saber, assim, que você falasse para a gente um pouquinho sobre o que é que realmente, né, o gestor de RH, o que é que ele realmente faz numa empresa, né? Porque a gente tem aquela ideia de que o RH contrata as pessoas, né, e demite as pessoas, às vezes e tal, mas assim, o que é que o consultor, o gestor de RH realmente ele faz no dia a dia ali de uma empresa? Uhum. É uma profissão que ela é basicamente apagadora de incêndios dentro das empresas. E como ela está ali no meio de campo entre o funcionário e a liderança, e o dono da empresa, quando é uma empresa de pequeno porte, né, uma empresa pequena, o RH ele é ali o meio de campo. Então ele fica entre os colaboradores, entre os funcionários e entre a liderança, a empresa. E o que acontece? É uma profissão que ela é muito no dia a dia. Acontece várias coisas, assim, por exemplo, eu estou com um problema aqui de conflito operacional. Quem é que vai me ajudar? É o RH, sabe? Então é meio que um amortecedor, tanto emocional, porque existem psicólogas que trabalham com RH. A minha formação é administração, então existem administradoras que trabalham com RH. Só que é uma profissão que ela é muito cobrada no dia a dia. Então, um gestor de RH, ele tem que ter assim um emocional assim muito forte mesmo para conseguir aguentar, porque meu Deus, assim, constantemente o telefone está tocando,
constantemente você está ou calculando folha de pagamento, ou atendendo gente no balcão que está assim com algum problema, e daí vem também problemas pessoais que os colaboradores têm, eles vêm para o RH, né, para falar, eu faltei por causa disso. Então, é uma área que ela cuida das pessoas, mas que muitas vezes ela é esquecida. Então, o gestor de RH ele tem uma responsabilidade enorme e, infelizmente, muitas vezes não é tão valorizado, porque o que acontece? Nas decisões da empresa, em reuniões estratégicas para definir longo prazo, digamos de 5, 10 anos, muitas vezes o RH ele é deixado um pouco de lado, ele não é convidado a participar das decisões importantes da empresa, sendo que muitas vezes ele está ali realmente na linha de frente, mesmo ali a analista, assistente, auxiliar, até mesmo a gestora, porque a gestora ela tem toda uma responsabilidade, porque ela cuida de folha de pagamento. Imagina você trabalhar com a questão de pagamento do funcionário, se o funcionário não recebe uma hora extra que ele fez, aquilo ali já vai impactar em vários sentidos, a questão da motivação dele para trabalhar, a questão da confiança dele na empresa. Então, é uma área que realmente ela tem uma responsabilidade muito grande dentro das organizações, mas que muitas vezes ela é um pouco deixada de lado. Então, a minha intenção realmente com esse livro, com esse trabalho que eu estou desenvolvendo agora, é justamente olhar para esse RH, para valorizar esse RH, esse profissional, e para realmente ele ter essa consciência da importância que tem dentro da empresa e realmente se posicionar e ajudar cada vez mais e participar também das decisões estratégicas das empresas. É mais ou menos isso. E aí, assim, você falou que veio essa vontade, esse desejo de escrever um livro, e eu queria saber se você é uma pessoa que gosta de ler, né? Da onde foi que veio essa influência ou essa vontade, essa afinidade com a escrita de um livro? Porque geralmente, quando a gente conversa com pessoas que estão lançando algum livro, alguma coisa, essas pessoas geralmente têm esse hábito de gostar de ler, geralmente tem um gênero preferido, alguma coisa assim, e aí eu queria saber de você, se você é essa pessoa que também tem esse hábito de leitura, que tipo de leitura você gosta de fazer, né? E aí já aproveito para falar para a gente também, quando foi assim que surgiu, que acendeu essa luzinha e você disse, não, eu tenho que realmente escrever um livro. Então a gente ficou curioso para saber isso aí. Uhum. O hábito da leitura eu tenho assim desde que eu me conheço por gente, assim, eu lia gibi, eu era muito curiosa, assim, até para ir para o colégio, eu perguntava para minha mãe quando que vai começar as aulas, porque eu queria muito ir para o colégio para aprender. E assim, eu lembro assim que eu gostava muito da Cecília de Meirelles, que é uma poeta brasileira, inclusive eu decorava as poesias dela, então com 10 anos eu sabia decorar as poesias dela, sinal, né? De borboleta, de jardim, então aquilo me marcou muito. E depois, o primeiro livro assim que eu posso dizer assim, não, agora, além da Cecília de Meirelles, o primeiro livro que impactou, que me trouxe para esse mundo da leitura, foi Catarina Cabeça de Pudim, que foi uma professora da terceira série. Eu lembro que ela levou uma pilha daquele livro, e ele era, se não me engano, ele era amarelo, e aquilo ali me fascinou, assim, olhar para aquela pilha de livros ali e ler esse livro, e me trouxe para o mundo da leitura. Então, eu sempre fui, assim, a chamada rata de biblioteca, assim, eu não tinha condições financeiras de comprar livros, mas eu ia na biblioteca do colégio, pegava livro, era aquela fichinha que tinha no final do livro, que marcava uma semana para ficar com o livro, aí eu ia lá, se eu não terminava, eu renovava ele, ou senão eu já pegava outro, e sempre estava emendando um livro no outro.
Então, os livros que eu li foi da coleção Vagalume, Zezinho, Dono da Porquinha Preta, depois coleção Sabrina, depois, mais na adolescência, eu comecei a ler livros de autoajuda. Og Mandino foi um autor, né, que tinha umas fábulas muito bacanas, que fazia uma reprogramação mental, assim, de autoajuda mesmo, que me auxiliou bastante, assim, na formação, assim, da minha personalidade e de quem eu sou hoje. Eu costumo até falar que os livros, assim, eles me salvaram, assim, de muitas coisas, assim, que eu poderia ter seguido por outros caminhos e eu não segui por questão, assim, dos livros que sempre me fascinaram, assim. E a escrita também sempre fez parte da minha vida, a escrita terapêutica, a escrita, assim, de realmente de eu aprender alguma coisa nova e eu escrever, e eu ir escrevendo. Então, esse livro foi fruto, assim, de algo que já estava mais ou menos ali, era uma plantinha, assim, tinha a sementinha, só não tinha ainda brotado essa semente, assim. E depois que aconteceu tudo isso na minha vida, da perda do meu pai, tudo foi que eu peguei tudo isso que eu tinha, assim, não, agora eu quero deixar algo meu para o mundo, assim, já que o livro me ajudou tanto na minha vida, eu quero também poder ajudar outras pessoas, assim como eu fui ajudada pelos livros. Então, foi mais ou menos isso. Eu acho muito interessante, Andressa, a gente falar sobre isso, porque a maioria das pessoas que eu trago aqui no Chá com Livros, elas contam histórias muito parecidas, assim, de que essa paixão pelos livros começou na infância, né, essa coisa de você visitar as bibliotecas, especialmente as bibliotecas da escola, né, que na minha época eu era rata de biblioteca também. Então, eu fico muito, assim, feliz em saber o quanto a literatura, né, os livros, eles influenciam na nossa vida. E essa sementinha, como você falou, ela geralmente é plantada lá na infância, né? Então, assim, a importância da gente incentivar as pessoas a lerem, especialmente desde pequenas, para que esse amor pela literatura, né, ele vá crescendo com a gente, nos acompanhando também durante a trajetória da nossa vida. E muitos escritores, escritoras também, que a gente conversa, eles relatam isso também, de que assim, a escrita surgiu porque ele começou como leitor, e aí como leitor veio também a escrita, né? Então é uma coisa sempre puxando a outra, e é muito interessante a gente ver que isso se repete muito assim na vida da maioria das pessoas. Mas agora vamos falar do teu livro, né? Porque o teu livro tem um tema assim bem específico, que é exatamente voltado para o pessoal do RH. Ele é baseado na tua experiência, nos anos aí de trabalho que você tem, né, nessa área. Mas o teu livro ele traz um método que foi criado por você, né? Isso. Então acho que isso assim faz toda a diferença. Então eu queria que você agora falasse para a gente como foi que você chegou nesse método, né? E como é que você traz esse método, que é o método NODO, ou é Nodo? Como é que a gente pronuncia o nome do teu livro? Fala aí pra gente. O método nodo, inclusive a palavra nodo que vem de nó, né? Então é a questão do nó do RH. Então, quanto mais o RH tiver essa união entre as pessoas, entre, enfim, os donos da empresa, entre a própria equipe, isso vai influenciar e vai transformar, né, as empresas como um todo e a vida das pessoas também. Então, esse método, ele é mais ou menos do que eu pratico na consultoria, e que eu consegui colocar ele ali naquelas letras para formar o método, que é a necessidade, quando você vai trabalhar com uma consultoria, então, geralmente a gente faz o diagnóstico organizacional. Então, esse diagnóstico organizacional, ele traz a necessidade real daquela empresa, o que aquela empresa está precisando, porque muitas vezes uma empresa chega até a gente para falar sobre o clima, porque aqui o clima está muito pesado, o clima está ruim. Só que muitas vezes o problema não é o clima em si, o clima é o sintoma. Às vezes, a raiz do problema, então é isso que a consultora ela tem que ter esse feeling de
diagnosticar que na maioria das vezes o problema não é o que o cliente traz, ele é outra coisa. Então, na questão do clima, por exemplo, se você for fazer um diagnóstico da necessidade real, você vai ver que ou é uma liderança muito tóxica, ou é a questão assim de, por exemplo, o colaborador não estar satisfeito com aquele local de trabalho, enfim, é outra coisa. Às vezes não é porque não é só o clima que está ruim, o clima geralmente é um sintoma. Então, na questão do diagnóstico, a gente busca a necessidade real. Aí depois vem o né, do método Nodo. Então, o O é a organização da proposta de valor, porque quando você faz um diagnóstico, você tem que trazer para o cliente qual que é a intervenção que você vai fazer para melhorar. Por exemplo, o clima que ele está dizendo que é o clima, mas que muitas vezes não é, que é outro tipo, ou é liderança, ou enfim, a questão salarial, ou é questão de horário, às vezes tem outras coisas que estão ali que precisa, que cada caso é um caso. Então, a organização da proposta de valor é onde a consultora vai mostrar para o cliente que não é bem o que ele acha que é, mas que aquilo ali tem um valor significativo e que vai interferir, sim, na questão financeira da empresa, na questão de satisfação dos funcionários, dos clientes. Então, porque se tem um funcionário que está trabalhando, que não está muito satisfeito com aquele ambiente de trabalho, isso vai refletir no cliente e vai refletir também na reputação da empresa. Então, a organização da proposta de valor, aí o desenvolvimento da solução, que você vai fazer a intervenção, o que você vai fazer para melhorar aquele ambiente de trabalho, para que possa impactar no clima organizacional, e a operacionalização, né, com autonomia e impacto, porque muitas vezes a consultora, ela acha, a profissional de RH ou até a gestora de RH, ela acredita que uma atuação estratégica, que é o que está muito na moda hoje, você falar, eu atuo de forma estratégica. Só que para ter uma atuação estratégica, você tem que ter um alicerce, que é o operacional. O que é o operacional? É realmente você fazer uma planilha, é realmente você fazer um slide de apresentação, é você fazer o dia a dia do RH, é você rodar uma folha de pagamento, é você calcular uma rescisão, é você ir no sindicato fazer uma homologação. Então, esse é o operacional. E uma coisa, ela não vai, assim, não anula a outra. Então, eu não vou deixar de ser estratégica porque eu estou sendo operacional. E eu não vou deixar de ser operacional porque eu estou atuando de forma estratégica. Então, é por isso que eu resolvi também trazer isso no livro, para conscientizar os profissionais de RH que o operacional, ele é extremamente importante, ele vai alicerçar tudo, inclusive a questão dos funcionários, porque a profissional de RH, ela gosta muito, assim, de ajudar, a maioria, assim, 95% das profissionais de RH, se você for conversar com elas vão dizer assim, se eu não servir, eu não sirvo, mais ou menos assim, pode mudar as palavras, mas a essência é essa, porque elas acreditam, e daí muitas vezes elas não falam de orçamento, porque elas não querem o lado do dinheiro, a gente vai esquecer das pessoas. Só que uma coisa tem que estar junto com a outra. Se você não fala de dinheiro para o seu patrão, para o dono da empresa, como que você vai aprovar um orçamento para melhorar a questão dos funcionários? Então, tudo isso tem integração. Então, é integrar tudo isso, né, essa questão realmente sistêmica que eu trago nesse método, que é o método Nodo. Que a palavra Nodo, ela veio antes, pelo significado de nó, de união, realmente, do RH, e o método, ele foi... ele se adaptou ao nome, assim, eu consegui adaptá-lo ao nome, assim, enfim, e deu super certo, assim, parece uma coisa, assim, divina, assim, porque daí deu as etapas ali que eu acho essenciais
para uma boa consultoria, para que a consultora realmente possa impactar as empresas e possa realmente trabalhar com a questão de propósito, né, com propósito e impacto real mesmo nas empresas. Ela seguindo essas etapas, com certeza ela vai melhorar muito a atuação dela dentro do RH. Muito bacana. E aí eu queria saber o teu livro, né? Ele está em qual formato? É um livro físico? É um e-book? Onde é que as pessoas podem encontrar esse livro, né? Onde é que elas podem adquirir esse livro? Então, eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre, especificamente, né, esse livro, como ele está, onde que ele está, em que formato ele está e como que as pessoas podem adquirir o teu livro, que é o Método Nódulo. O livro, a princípio, ele está como digital na Amazon. Ele vai ser também físico, só que o físico ele vai demorar um pouco mais. Ali no meu cronograma ele está lá por setembro para ser lançado, então ainda vai ter um tempinho ainda. A princípio, então, ele está no formato digital, no Kindle da Amazon. E aí, quem quiser acessar pode ir nas minhas redes sociais, nas redes sociais da Nodo, que é o Instagram nodo.rh. No Facebook está Andressa RH, que é um Facebook já bem antigo, uma página do Face que eu já tenho, que eu já trabalho com RH há bastante tempo, então a página já é mais antiga do que a conta do Instagram. E quem tiver interesse, inclusive também tem o site, que é nodorhtudojunto.com.br. Então, a princípio, ele está no formato digital, na Amazon. Mais para frente, ele vai vir, sim, no formato físico. É muito bacana ver que você já criou toda uma estrutura para disponibilizá-lo, né? Já tem site, tem o Instagram, então fica mais fácil das pessoas encontrarem. E para quem está assistindo esse vídeo, essa nossa conversa no YouTube, a gente vai colocar todos esses links na descrição para facilitar aí para quem quiser já adquirir o livro da Andressa. E para quem está ouvindo na Rádio Literária Mais, você termina de ouvir na rádio e corre para o YouTube também para conhecer a Andressa pessoalmente, né, para ver o rosto dela, para ficar mais próximo, e também já anota aí todos os endereços. Então, repete para a gente, Andressa, o teu Instagram, para o pessoal que está ouvindo, ficar mais fácil de assimilar, né, e repete também aí o teu site, para o pessoal já correr lá e conhecer também o teu trabalho, não só o teu livro, mas também o teu trabalho, e poder adquirir aí esse livro, que eu tenho certeza que para quem trabalha na área de RH, vai ser uma aquisição muito importante, tenho certeza. O Instagram é nodo, nodo.rh. O site é nodorhtudojunto.com.br. O site ele está em fase de construção, assim, então pode ser que, assim, dependendo de quando a pessoa vai assistir esse vídeo, talvez ainda não esteja finalizado, mas ele já está quase finalizado ali a construção do site. Muito bom. E aí eu queria que você falasse, você se dirigisse agora especificamente para o pessoal que é o teu público, né, que são realmente gestores, consultores de RH, e, assim, para quem está nessa posição, né, com a tua experiência, assim, 2 conselhos que você daria para essas pessoas que estão trabalhando na área de RH, que você acha que seriam conselhos, assim, que iriam mudar completamente o trabalho ou a visão delas em relação à gestão, à consultoria de RH? São 2 conselhos? Assim, a profissional sair do modo automático, porque às vezes e o RH, ele também tem essa questão muito rotina, né, as rotinas, assim, ela saiu desse piloto automático e ela
tomar consciência da carreira dela, do que ela quer para a carreira dela mesmo, assim, de longo prazo. O que eu quero daqui a 5 anos? O que eu quero para daqui a 10 anos? Qual é o legado que eu quero deixar com a minha profissão, assim? Então, esse seria um conselho. O outro seria a questão realmente de ela se dedicar assim, porque a profissional de RH, ela já estuda bastante, ela já adquire bastante conhecimento, adquire bastante curso, realmente ela saber fazer as escolhas certas, assim, o que realmente vai ser importante para minha carreira ou para minha vida mesmo, assim, porque até no livro eu trago a questão da identidade pessoal e a identidade profissional, porque não tem como você desmembrar uma coisa da outra. Então, o teu repertório, como na sua vida, vai realmente influenciar no seu dia a dia, na sua profissão. E ela realmente, essa profissional, parar, né, assim, sair desse piloto automático e olhar para a carreira dela, olhar para o que ela quer, e fazer melhores escolhas para a vida dela, tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional. Porque hoje tem excesso de informação, você abre o Instagram, você abre, enfim, as redes sociais, você vê um excesso de informação tão grande e a maioria daquilo dali acaba, às vezes, mais atrapalhando do que ajudando. Então, a partir do momento que essa profissional de RH, ela faz uma curadoria do que realmente ela quer para alimentar para a vida dela, e eu digo assim, na questão realmente de conhecimento, de pessoal, de profissional, ela vai ver que realmente vai fazer mais sentido o que ela está consumindo, tanto leitura, filmes, enfim, vai fazer mais sentido para ela. Assim. Então, são esses 2 conselhos. Muito bacana. Mas, Andressa, eu tenho uma curiosidade pessoal. E aí, se você puder me tirar essa curiosidade, eu vou achar muito legal. Eu queria saber, assim, quando uma pessoa vai fazer uma entrevista de emprego, né, que ela vai ali buscar uma vaga, o que é que o profissional de RH realmente utiliza para classificar essa pessoa como uma boa candidata ou não para uma vaga? Eu acho que essa é uma curiosidade assim, que todo mundo tem. Se você puder tirar essa minha curiosidade, eu ficaria muito feliz. Geralmente a profissional, ela tem ali um resumo da vaga. Quem vai decidir a vaga, ela vai fazer um briefing, né, com o dono da empresa ou com o líder daquele setor que está contratando, e ela vai colocar ali o que aquele líder precisa, quais são as características de conhecimento técnico, as características comportamentais, que muitos falam hard skills e soft skills, né? As competências técnicas e competências comportamentais. E ela, dentro daquele briefing, que ela vai fazer a entrevista. Então, na entrevista, as perguntas, daí vai ser muito, eu não tenho como eu te dizer assim, que vai depender da complexidade da vaga, vai depender da complexidade ali do setor, enfim, do que está precisando, se é algo mais júnior, mais sênior. Então, é tudo dentro do que foi delimitado antes. Então, quando a gestora de RH, quando a profissional de RH vai fazer a entrevista, ela já tem delimitado o perfil da vaga, que chama o perfil da vaga. E dentro daquele perfil da vaga, ela vai fazer as perguntas específicas, junto com o currículo, que ela vai analisar o currículo, vai tirar algumas dúvidas. Você trabalhou aqui quanto tempo? O que você fazia? Como é que era o seu dia a dia? Mais ou menos assim, eu estou assim, generalizando. E dentro disso, se aquele profissional estiver de acordo com o perfil que foi delimitado da vaga, aí é aprovado no processo seletivo.
às vezes o processo seletivo tem mais de uma fase, você vai para a próxima etapa do processo seletivo, há uma dinâmica, um teste, ali, teste técnico, enfim, é mais ou menos nesse sentido que é analisado. Bacana. E agora eu queria saber o que as pessoas que estão nos ouvindo, que de repente acharam interessante aqui a sua trajetória, o seu trabalho, o seu livro, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o que é que você oferece, né, de repente, para as pessoas que estão nos ouvindo, assim. Você tem alguma consultoria, você tem alguma mentoria, você tem algum serviço que você possa oferecer para quem trabalha com RH ou para quem de repente está aí almejando, sonhando com essa carreira. Então, eu queria que você falasse agora especificamente sobre os serviços, né, que você oferece aí para as pessoas, para que o pessoal te conheça aí melhor e, de repente, queiram aí contratar também os teus serviços. Uhum. Eu trabalho com consultoria de RH, então eu ofereço esse trabalho de consultoria para as empresas, para profissionais da área de RH que querem atuar de uma forma mais estratégica, querem ter um cargo assim mais nível C-level, né, das organizações. Eu faço a mentoria. Então, a mentoria, a gente faz uma entrevista, conversa, alinha os objetivos, as expectativas, e daí tem um valor específico da mentoria. Então, a mentoria é mentoria para desenvolvimento de carreira, e a consultoria é para as empresas, na questão de reestruturação de equipes mais estratégicas. Não é um subsistema específico, eu não vou lá só para cuidar, assim, eu vou cuidar do treinamento e desenvolvimento. Não, o trabalho que eu faço é um trabalho sistêmico, ele vai impactar em todo o RH. Ele não vai ficar focado só no subsistema, de departamento pessoal, ou só ali no setor no SESMIT, né, que tem a segurança do trabalho. Não, ele é totalmente sistêmico para transformar equipes em uma atuação mais estratégica, até para que o próprio RH se torne mais estratégico e realmente auxilie no negócio, impacte no negócio da empresa, assim. Entendi. E aí, Andressa, a gente está já encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo, e tem uma brincadeira que eu sempre gosto de fazer com as convidadas, que é aquele jogo rápido. Então, eu vou te fazer uma pergunta e você vai me responder com a primeira palavra que vier na sua cabeça, tá bom? Então, sem pensar mesmo, é a primeira coisa que vem na tua cabeça, tá certo? Então, bora lá. Uma cor. Azul. Inclusive, a gente tá as duas de azul, no mesmo tom, praticamente, né? Eu acho que se a gente tivesse combinado, não tinha dado tão certo. Não ia dar certo. Uma música. Uma música. Eu tenho a letra, mas eu não sei o nome. Sweet dreams are made of this. Who am I? Eu não sei o nome, mas... eu amo essa música. Boa. Uma escritora ou escritor. Ai, meu Deus. O Sidney Sheldon era um que eu também gostava bastante. Porque hoje ultimamente eu tô lendo tanto livro técnico, assim. O Chiavenato, né, que é um livro técnico de recursos humanos. O Chiavenato. Um sonho. Deixar um legado que transforme as empresas, as pessoas. Deixar um legado, assim. Muito bom. Um filme. Inclusive, eu acho que pode ser uma série? Uma série que eu terminei de assistir nesse final de semana, que foi Amor no Espectro, que é da Netflix. Então, assim, bem bacana. Eu pude ver, assim, como a gente também tem muito que aprender com quem está no espectro, assim, e que nada é impossível, assim, você pode se desenvolver como ser humano, independente, assim,
da sua condição física, condição financeira, enfim, do ambiente que você esteja, eu acho. Eu amo séries, eu sou louca por séries, aliás, por filmes, por cinema no geral, eu adoro. É uma comida. É pizza, por causa do meu filho, que meu filho adora pizza, então quando a gente vai comer pizza, é sempre muito bacana, assim, ficar com ele, enfim, uma experiência bem, bem bacana. E um lugar. Um lugar eu acho que é o meu lar, assim, com minha família, pode ser ou tem que ser um lugar para viajar, porque Qualquer lugar. Qualquer lugar. eu acho que tá valendo. Com a minha família. Ótimo. Andressa, agora eu sempre faço também, já é de praxe aqui no programa, encerrar pedindo para você deixar aí a sua mensagem final para quem está ouvindo esse programa, de repente algo que eu esqueci de perguntar, que você queira muito falar, ou então, né, aí um conselho, um fechamento que você queira aí, é a sua mensagem final agora, então fica à vontade. A questão, assim, de as pessoas, eu não sei se eu vou estar sendo repetitiva, mas é a questão de as pessoas sempre buscarem melhorar mesmo, como se desenvolverem, né, como pessoa, como ser humano, profissionalmente, ir atrás dos seus sonhos, que às vezes pode parecer impossível, mas se você começar enfim, a dar os primeiros passos, você vai vendo que o caminho ele vai se abrindo, vai ter dificuldades, nada é tão lindo, também não vou aqui dizer que as coisas são tudo maravilhosas, não, vai ter as dificuldades, mas dentro dessas dificuldades você vai, enfim, se conhecer melhor, você vai ver quais são as suas preferências, o que você gosta, o que você não gosta. Então, é essa busca realmente por autoconhecimento, por autodesenvolvimento, por melhorar cada dia, melhorar, enfim, fazer sempre o seu melhor, né, no trabalho. E as portas, elas vão se abrindo, assim. Então, vai ter momentos que vão ser difíceis, mas você tendo essa esperança de que as coisas vão melhorar, de que você vai melhorar como pessoa, isso vai te dar até motivação, assim, para você acordar, para você lutar pelo que você quer, né? Eu acredito que essa seria a mensagem. Bom, a gente vai chegando aqui ao final do nosso Chá com Livros. Foi uma conversa maravilhosa, um bate-papo muito agradável que a gente teve aqui. Eu conversei com a Andressa de Mel, autora do livro O Método Nodo. Então, agora você que está aqui nos ouvindo ou nos assistindo, é só procurar aí as redes sociais da Andressa, conhecer o trabalho dela e, lógico, adquirir aí o livro, né? Porque com certeza para você aí que é do RH vai fazer uma diferença muito grande na sua carreira e na sua profissão. Andressa, eu quero te agradecer muito por esse momento, né? Por ter aceitado aqui o nosso convite, por ter batido esse papo com a gente. E já fica o convite aqui para voltar outras vezes também, para bater novos papos sobre novos assuntos e novos livros, quem sabe, tá bom? Foi um prazer imenso e muito obrigada pela sua passagem aqui no nosso programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada, Franci.